irmãos e irmãs, dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, vamos falar do capítulo 2 hoje, cujo principal acontecimento é a descida do Espírito Santo. Os versos 1 a 13 descrevem o que ocorreu no dia de Pentecostes. Os textos relatam que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E diz que habitavam em Jerusalém homens religiosos de todas as nações, e que ao verem o que estava acontecendo, ajuntou-se uma multidão confusa, porque ouviam falar na sua própria língua, e ficaram pasmados, dizendo: não são galileus todos esses homens que estão falando? Como então os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? E descreve que havia entre eles pessoas de diversas nacionalidades, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, forasteiros romanos, tanto judeus como gentios convertidos, que são chamados de prosélitos, além de cretenses e árabes. Todos eles ouviram falar das grandezas de Deus nas suas próprias línguas, e diz que todos se maravilharam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Expressão esta usada na época para insinuar que estavam todos bêbados. Os versos 14 a 36 vão descrever o discurso de Pedro, que antecedeu e teve como consequência a conversão de quase 3.000 almas. Pedro se levantou e pediu que escutassem as suas palavras, dizendo a seguir: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo agora a 3ª hora do dia, que é 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O discurso de Pedro continua falando agora de Jesus, relata que apesar de ter feito prodígios e maravilhas entre o povo, foi preso e crucificado, que ele morreu, mas Deus o ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro cita o que diz Davi no Salmo 16, 8 a 10. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro fala ainda que Davi morreu e foi sepultado, que sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido que dos seus descendentes, segundo a carne, nasceria o Cristo, para assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse Davi a respeito da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada no inferno, nem a sua carne veria corrupção. E disse Pedro ainda que Deus ressuscitou a Jesus e que eles tinham sido testemunhas disto. E o que tinha acontecido ali era justamente o derramamento do Espírito, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus,
a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Os versos 37 e 47 vão relatar o que aconteceu após o discurso de Pedro. Ao ouvir o duro discurso de Pedro, o texto diz que o povo todo ficou com o coração aflito e passaram a perguntar a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O verso 41 diz que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia converteram-se quase 3.000 almas. Os versos seguintes relatam que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que acreditaram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E assim termina o capítulo 2, mostrando como teve início a história gloriosa da Igreja de Cristo. Amém, irmãos? Ao nosso Deus sejam dadas honra e glória.